A NBA simplesmente enlouqueceu nas últimas horas. Ja Morant foi trocado por um time completamente inesperado. LeBron James pode estar vivendo seus últimos dias em LA, ou justamente prestes a chegar no Warriors. Kawhi Leonard voltou a aparecer em rumores de trocas e o Knicks pode estar montando um time ainda mais forte. Mas, sinceramente, a troca do Ja Morant é a única que eu realmente não consegui entender. Vamos começar falando do Knicks. Knicks, atual campeão da NBA, um dos times mais fortes, acabou sofrendo um pouquinho com o Wembanyama. Mas realmente, sinceramente, pra mim o garrafão deles não é um problema muito claro, mas mesmo assim eles querem reforçar. Então ele está tendo muitos rumores sobre o nosso querido Jalen Duren. Karen, sinceramente, eu gosto muito. Porque pra mim não pode ser necessariamente o que faltava, mas é aquilo que pode trazer o combustível necessário pro time. Ele protege o aro, é atlético, pega muitos rebotes e finaliza muito bem perto da cesta. Depois do título, Nova York não quer apenas defender, eles querem dominar. E Kawhi Leonard pode estar realmente saindo de Clippers e indo talvez para dois destinos muito picas. De verdade, eu gosto muito do Kawhi e não importa pro time que ele vá, cara, vai ser sensacional. Kawhi voltou a aparecer em conversas de trocas, em um dos destinos mais comentados, San Antonio Spurs. E pra mim, faria muito sentido. E o Wembanyama precisa exatamente do que veteranos, experiência e alguém acostumado em playoffs. O problema é apostar tudo em um jogador que sofre com muitas lesões. Mas sinceramente, na final, inclusive eu vou deixar até no card um vídeo que eu tinha feito recentemente sobre o Spurs, mas assim, pra mim na final mostrou muito claro que o problema do time não é talento, não é qualidade, e sim um líder dentro de campo. Cara, você pega o Wembanyama, que com certeza vai ser um cara muito pica daqui pra frente, ele tem chance de ganhar inúmeros MVPs, inúmeros títulos, mas ele é um moleque de 23, 22 anos, mano. Você não pode dar uma franquia na mão de alguém assim, ainda mais porque o Wembanyama nunca se mostrou ser uma pessoa muito madura, entendeu? Não é um dos aspectos muito. Não que eu tô falando que ele é nível de Ja Morant de maturidade, nunca. Mas ele nunca demonstrou ser um ótimo líder dentro de campo, por exemplo. E isso pra mim é um grande problema e pra mim foi esse o motivo do que o Spurs perdeu. Pra mim o Spurs tem muito mais talento que o Knicks, mas o Knicks é um time completamente cascudo, completamente preparado pra playoffs, e pra mim é isso que falta dentro do Spurs. É exatamente aquele cara que é cascudo, que joga com tudo, um cara que tem experiência, que vai trazer experiência pro time titular do Spurs, e é exatamente isso que o Kawhi Leonard traz, irmão. Além dele ser um defensor geracional, um dos maiores defensores que já pisaram na NBA, ser um cara que é múltiplo campeão, já tá acostumado com playoffs, é exatamente o que eles precisam. Um cara pra pegar a responsabilidade e falar, irmão, deixa a bola comigo, igual ele fez com o Raptors, beleza? E, falando nisso, um dos destinos comentados também é o Raptors. E, sinceramente, ali é pra acabar, né? O Raptors não se movimenta muito, a gente sabe que é um time muito parado, e se ele for pro Raptors, cara, é mais pela nostalgia, porque eu acho que é o fim da carreira, então se ele for pro Spurs é pra ganhar um título, se ele for pro Raptors é pra voltar e simplesmente terminar a carreira lá. Só atualizando, né, Kawhi Leonard acabou de ser trocado para o Toronto Raptors, simplesmente por Brandon Ingram, Grady Dick, 2 picks de primeira rodada, 2 picks de segunda rodada e uma pick swap. Sinceramente, caro. Eu achei caro, né? Kawhi já não está no seu rendimento físico completo, mas aí vai do Raptors, né? Sinceramente, eu achei caro, mas vamos ver se vai render alguma coisa. Dito isso, essa é a troca. E pra mim, o melhor assunto do vídeo, talvez, além da troca do Ja Morant, é o que o Warriors quer fazer, irmão. Os rumores falam por si só. LeBron James. Só que dessa vez, existe um cenário ainda mais absurdo. Stephen Curry, LeBron James e Anthony Davis. E se isso acontecer, pra mim é um dos maiores Big Threes já visto. Isso se o Anthony Davis se manter saudável. Porque assim, Curry está velho, tá? Se eu não me engano, com 38 anos. Mas ainda é o Curry, irmão. Ele ainda vai produzir em alto nível, igual ele produziu em todas as temporadas. Tudo bem que temporada passada ele ficou grande parte machucado. Mas se ele vier saudável, ele ainda é um cara que vai meter 30 pontos por jogo. Ele ainda é um cara que vai meter bola de três na cara de todo mundo. E o Anthony Davis, se manter saudável, ele é nível MVP. Eu não tenho o que dizer. O problema do Anthony Davis nunca foi talento, nunca foi jogar bem. Ele sempre foi um cara que vai fazer duplo-duplo todo jogo, vai meter mais de 10 rebotes, vai meter mais de 20 pontos. E isso não é um problema. Pra mim, a única incógnita desse time é o LeBron James. Ele tá velho, todo mundo sabe disso. Ele apresentou um basquete fenomenal nos playoffs do ano passado, mas ainda assim não dá pra confiar. Eu não consigo ver mais a confiança que eu vi antigamente no LeBron.
Então, pra mim, ou é uma junção de 3 idosos lesionados, ou é um time pra vir buscar campeonato. E, sinceramente, eu não gosto do Draymond Green dentro do Warriors. Pra mim, já passou a hora desse cara ir embora. Desde o que ele fez com o Jordan Poole, a maior sacanagem da história do time. Ele precisa sair. E, mesmo eu falando que eu não acho que o LeBron seja a peça que falta pro Warriors, eu acho que você trocar Draymond Green por LeBron James na folha salarial é muito melhor, né? Tudo bem que o Warriors fez a cagada de recusar um pivô que talvez seja geracional, que acabou indo pro OKC dentro do draft. Pra mim, se eles fizessem essas trocas e pegassem o número 12 do draft, que sinto muito, não vou lembrar o nome, pra mim tava perfeito, mas não vai acontecer. Acho que a gente tem essa noção. Na verdade, não aconteceu, né? Não tem mais como mudar, mas pra mim o Anthony Davis encaixaria como uma luva caso ele venha saudável, e o LeBron é uma incógnita, irmão. Ou ele vai acordar com artrite, ou ele vai acordar metendo 40 pontos. Vai dele. E a troca que, sinceramente, eu não entendi, mas eu não entendi por parte de um time. Vamos lá. Primeiro vamos entender a troca do lado de Portland. Pra mim foi uma troca muito benéfica. Portland recebe um jogador de franquia, em troca Jeremy Grant e Chris Murray. Muito pouco para um armador do nível do Ja. O que significa que Portland tem Ja Morant, Deni Avdija e Damian Lillard. Sinto muito se eu não falei o nome do Danny certo, beleza? Mas pra mim é um trio muito interessante. Mas a pergunta que fica é: por que o Portland pegou o Ja Morant? Primeiramente, tem dois casos aqui. Os dois não são defensores, Ja Morant e Damian Lillard. Mas tudo bem que o time do Portland se sai bem defendendo. Acho que a gente sabe muito bem que eles são ótimos defensores. Isso se provou na temporada passada. Mas assim, eles estão querendo o Ja Morant pra buscar um título e talvez trazer uma super estrela que está querendo negociar uma troca, que eu já tenho, acho que todo mundo tem noção de quem que pode ir para o Portland. Ou eles pegaram o Ja Morant pra fazer a substituição do Damian Lillard, ele se tornar um novo Damian Lillard, carregar a franquia igual o Damian Lillard fez, e aí sim eles vão pensar no futuro após essa temporada. São dois caminhos que eles podem seguir, e sinceramente, eu seguiria o caminho de tentar um título. Se eles conseguissem uma troca pelo Jaylen Brown, pra mim eles têm um time muito bom, mano. Muito bom. Eu acho que o Deni Avdija, sinto muito se eu tô falando errado, eu tenho certeza que eu tô, tá? Mas eu sou ruim com pronúncia. Mas assim, ele é um cara que veio pra ser o nome da franquia, não conseguiu, eles trouxeram o Lillard de volta e agora trouxeram o Ja Morant, mano. São, assim, sinceramente, eu não vou falar que o Lillard é um fracasso, porque onde ele levou essa franquia já é um absurdo. Ele é o maior jogador da história do Portland Trail Blazers, um cara que pra mim poderia ser um dos maiores armadores da história. Ficou preso num time que nunca disputou pra nada e mesmo assim conseguiu levar os caras pra finais de conferência, né? Mas assim, eles têm dois caminhos e o que eu faria seria a troca do Jaylen Brown, irmão. O Jaylen Brown em Portland seria maravilhoso, cara. Você teria um quinteto fantástico, reservas de luxo, a não ser que eles, lógico, vão ter que abrir mão de um titular, ou não também, de verdade. Quando você fala em trocar uma superestrela, antigamente significava movimentar o time inteiro. Como, por exemplo, a troca do Giannis. O Giannis movimentou os dois times completamente, foi uma troca muito cara pro Heat. Mas aí você vai ver a troca, por exemplo, do LaMelo Ball. Uma troca baratíssima. Eu acho que qualquer time faria aquele acordo. E a mesma coisa o Ja Morant. Tudo bem que o Ja Morant, pra mim, é sabor Trae Young. Essa troca é sabor Trae Young, porque foi oferecido, ninguém aceitou e Portland decidiu assumir a bronca. Igual o Wizards ano passado. Mas se você for querer comparar Ja Morant com o Trae Young, não tem comparação. Ja Morant é mais talentoso, só que é um cara completamente pirado da cabeça. O Ja Morant é maluco. O Ja Morant é louco. Eu acho que todo mundo tem ciência das merdas que o Ja Morant já fez e como isso foi completamente destrutivo pro ciclo de Memphis, né? A culpa de Memphis nunca ter chegado longe é do Ja Morant. Ele é um cara que ficava longe por jogos, era sempre afastado, tinha problemas com a justiça, já chegou a ser preso. Então, assim, o Ja Morant tem problemas disciplinares. Ele é melhor que o Trae Young? Mas, sinceramente, o Trae Young tem problemas também de defesa, ele não é um bom companheiro de vestiário, mas isso é arrumável. Agora, o Ja Morant, pra mim, ele já estragou a carreira dele a partir do momento que ele fez o que fez quando ele tava em Memphis, irmão. Todas as brigas por arma, todo esse tipo de coisa, pra mim, destruiu o Ja Morant. Mas, eu acho que talvez o Damian Lillard consiga dar um tapinha na cabeça dele e falar: irmão, acorda. Ou você decide que você quer ser campeão agora, ou esquece, cara. E pelo outro lado, pra mim, Memphis fez uma das piores trocas da história.
Eu sei que muita gente pode discordar, pode achar que foi um bom negócio pra Memphis, mas não existe, cara. Assim, eu quero entender o sentido do Memphis. Eles acabaram de selecionar o Cameron Boozer, ou seja, eles têm um talento geracional chegando, e pode ser o principal jogador. Talvez eles queiram montar um time em volta, talvez não, é isso. Eles querem montar um time em volta do Cameron Boozer, e o Jamoran estava atrapalhando. Mas, cara, qual que é o sentido de você ter recebido migalhas? Me explica. Tipo assim, nem uma escolinha de draft, nada. Tipo, nada. Não tem sentido essa troca. Não tem sentido. Eles vão receber nenhuma escolha importante, cara. E pra mim, a troca mais estranha continua sendo a de Portland. A gente pode ver futuros muito distintos aqui na NBA. Dá uma olhada aí, porque provavelmente eu não comentei sobre a troca do Giannis aqui, porque eu já fiz um vídeo específico pra ela. Dá uma olhada aí. Inclusive é um vídeo que tá com mais quase 5 mil visualizações. Provavelmente quando eu postar esse já vai estar com 5 mil. Mas assim, a troca do Giannis fez, assim, vamos falar que fez sentido, porque foi uma troca cara por uma superestrela, mas Knicks mostrou ano passado que você não monta uma franquia com superestrelas, você monta uma franquia com times bem entrosados, que tem suas funções próprias e que sabe o que tá fazendo. Essa é a prova de que o Knicks montou um time pra ser, assim, um time longínquo, né? Os caras se gostam, sabem jogar juntos, jogaram juntos na faculdade, inclusive, a maioria deles. Eles conseguiram montar um ótimo time sem envolver muitas superestrelas, algo que antigamente seria impossível. É só você ver o Miami Heat de LeBron James, o Warriors de Durant e Curry. São times assim, que eles pegavam Chris, Wade, Bosh, LeBron. Pá, 3 superestrelas, vamos montar um time. Durant, Klay Thompson e Curry, vamos montar um time. Hoje em dia isso não funciona mais. A gente vê pelos últimos campeões, pô. O Knicks é um time que não juntou muitas superestrelas, conseguiu montar um time sólido. A mesma coisa, o OKC é um time que não tem muitas estrelas, na verdade só tem o Shai. Então assim, hoje em dia a NBA não se faz só com superestrelas. Você precisa ter um time forte, você precisa ter um banco forte, você precisa ter sexto homens. Um time precisa ser muito mais preenchido pra ganhar NBA hoje em dia do que antigamente. Antigamente você metia a bola na mão do Stephen Curry, ele metia 60 pontos, aí chegava o Durant, metia mais 40, Klay Thompson fechava com 30 e você ganhava o jogo. Hoje em dia isso não funciona. Então assim, eu não sei qual que é o futuro de Portland, não sei qual que é o futuro de Giannis em Heat. Eu espero que tudo dê certo, Jaylen Brown também vai ser trocado, então provavelmente a gente vai fazer um vídeo sobre isso, e é isso. Deus ama muito vocês, estamos aqui ainda essa semana, fui!